Neste vídeo eu vou explicar o que é o Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda ou um sistema de pagamento. Criptomoeda significa uma moeda baseada em criptografia. A garantia de que você tem determinada quantidade de Bitcoins se baseia num sistema de criptografia onde você tem uma chave privada, ou seja, uma senha, e você é capaz de usar essa senha para conseguir transferir bitcoins de uma conta para outra conta, sendo que o número de contas possíveis de Bitcoin é aproximadamente igual a 2 elevado a 160, ou seja, é um número de mais de 50 dígitos. Se você escrever uma chave privada qualquer no papel, existe uma probabilidade dessa chave ser de alguma conta de alguém que já tenha Bitcoin e que você possa sacar. Mas essa probabilidade é muito menor do que você ganhar na Mega Sena 10 vezes seguidas e logo depois ser atingido por um raio 10 vezes seguidas. Por que ninguém pode roubar os seus Bitcoins? Pelo seguinte motivo: porque a sua senha ela pode ser processada pelo sistema de criptografia para se transformar em assinaturas que autorizam que você faça uma transação, ou seja, que você envie um Bitcoin de uma conta para outra conta. Mas apesar de você poder produzir essas assinaturas a partir da sua senha, você não pode fazer o contrário. Você não pode achar a senha de alguém baseado na assinatura, você não pode achar a senha de alguém baseado na conta dessa pessoa, que é a chave pública. A chave pública você pode usar para enviar bitcoins para alguma conta, mas se você quiser tirar bitcoin daquela conta, você precisa da chave privada, que é o que você nunca deve revelar, senão as pessoas podem tirar os seus bitcoins da sua conta. Por que o Bitcoin tem valor? Ele tem valor pelo mesmo motivo que qualquer outro bem de mercado tem valor, porque ele é útil. Ele é útil como uma moeda que serve para você comprar e vender coisas, e especialmente porque é uma moeda que não é controlada por um órgão central, que não pode distorcer o valor dessa moeda, gerar inflação. Então o Bitcoin ele serve como uma forma de proteção contra o controle que órgãos centrais têm sobre moedas, como por exemplo o real, o dólar, que geram vários problemas em você usar essas moedas. O Bitcoin tem características ideais para uma moeda. Ele é durável, ele dificilmente pode ser produzido e ele vai ter um limite. Ele é produzido hoje por processamento que computadores fazem de problemas matemáticos, e quando esses computadores solucionam problemas matemáticos, o usuário desse computador recebe uma recompensa em Bitcoin, e é isso que a gente chama de mineração de Bitcoin, quando você pega um computador e coloca ele para processar Bitcoin. Na China, por exemplo, tem uma pessoa que fez um prédio para minerar Bitcoin. O cara construiu um prédio de uns 3 andares, ele colocou uns ventiladores gigantes na parede, porque o prédio aquecia muito, porque ele colocou, sei lá, centenas de computadores ali dentro. Ele contratou gente para ficar lá dentro fazendo a manutenção dos computadores. Se eu achar esse vídeo eu vou colocar na descrição, é interessante. E a mineração de Bitcoin fica cada vez mais difícil. Por exemplo, hoje em dia dificilmente vale a pena você botar o seu computador para minerar Bitcoin, porque você vai gastar mais luz do que você vai ganhar em Bitcoin. Então hoje em dia comprar Bitcoin é um investimento melhor do que minerar Bitcoin. A quantidade total de Bitcoin que vai existir no futuro tem um limite de 21 milhões de Bitcoin, e conforme o tempo vai passando vai ficando cada vez mais difícil minerar, porque a recompensa que você recebe pela mineração vai ficando cada vez menor e portanto a inflação vai ficando cada vez mais baixa. Essa é uma grande utilidade do Bitcoin, é você guardar o seu dinheiro de forma que ele não seja perdido pela inflação. Tem países que inflacionam absurdamente o seu dinheiro, ele perde grande parte do seu valor. O próprio real, em poucos anos, ele diminuiu o seu valor pela metade. Então, por exemplo, se você tinha muitos reais guardados, esse valor desses reais caiu pela metade de uns 10 a 5 anos para cá. Então, muitas pessoas estão investindo no Bitcoin porque ele é seguro, porque em caso de crise econômica, em caso da moeda perder o valor, você não vai perder o valor da sua riqueza. É provável que o valor do Bitcoin dispare numa crise econômica, porque os estados em crise vão tentar imprimir mais dinheiro, vão tentar emitir mais dinheiro, não precisa ser através de impressão. E a riqueza que você tem simplesmente fica guardada, ninguém pode imprimir mais Bitcoin. O Bitcoin não tem um controle central, não tem um órgão central, ele não está num site, ele não está num servidor, ele não pode ser deletado. Mesmo que um governo quisesse, ele não poderia deletar o Bitcoin, ninguém é dono do sistema inteiro do Bitcoin. Ele é mais ou menos como o torrent, ele está ao mesmo tempo distribuído em grande parte dos usuários, e ele tem um sistema de verificação que autoriza todas as transações, e isso impede também o double spending, que você gaste 2 vezes o mesmo Bitcoin. Digamos que eu pague 2 vezes o mesmo Bitcoin para 2 contas diferentes. O que vai acontecer é que eu vou criar um fork na blockchain, eu vou criar uma blockchain com uma transação, outra blockchain com outra transação. A blockchain, no caso, tem um registro de todas essas transações,
transações, só que quando essas blockchains forem receber outros registros de transações, uma delas vai ser verificada, e quando uma delas for verificada, a outra vai ser considerada inválida, porque você já não terá mais aquele Bitcoin guardado, então ela vai ser cancelada. Então você não pode fazer double spending pela blockchain, mesmo que as duas operações inválidas sejam verificadas ao mesmo tempo. Assim que uma bifurcação da blockchain for verificada antes da outra, ela vai cancelar aquela outra operação. Por isso se recomenda que você espere algumas confirmações antes de ter certeza que o dinheiro foi enviado por Bitcoin. Se você não entendeu nada do que eu falei, o importante é entender que você não pode trapacear, você não pode gastar 2 vezes o mesmo Bitcoin, porque o próprio sistema do Bitcoin impede que você faça isso. Ele não precisa de um órgão central, não precisa ninguém verificar isso. Isso tudo é feito através do programa e da criptografia do programa. Ah, mas eu ouvi falar que o mt-gox, que era um site de troca de Bitcoin, foi hackeado e todos os bitcoins foram perdidos, ou aquilo foi uma fraude, então o Bitcoin pode ser hackeado, ele pode ser roubado. Errado, o Bitcoin não pode ser hackeado. O que pode ser hackeado são sites que trocam Bitcoin. Então, se você deixa o seu Bitcoin naquele site, ele pode ser perdido. O dono do site pode roubar ou alguém pode hackear. Mas se você mantém os Bitcoins numa conta que é sua e da qual você tem a própria senha do Bitcoin e não uma senha de um outro site, aí ninguém pode roubar, a não ser que ele consiga o acesso à sua senha. Você pode ter essa senha até mesmo num pedaço de papel, e aí o único jeito de alguém roubar o seu Bitcoin é achando fisicamente o seu pedaço de papel com a senha. Isso se chama, por exemplo, carteira de papel, paper wallet. É quando você tem seu Bitcoin numa certa conta e a senha dessa conta está escrita num pedaço de papel. Isso torna impossível alguém descobrir sua senha pela internet. Então, o meio menos seguro é você deixar os seus Bitcoins num site de troca de Bitcoin ou numa exchange. Um meio um pouco mais seguro é você ter uma carteira no seu computador, uma carteira no seu celular, e o meio mais seguro de todos, pelo menos seguro contra hackers, seria você ter a sua senha numa placa de metal ou num pedaço de papel. Existem carteiras hardware também que você pode comprar, que são feitas especialmente para isso, por exemplo, pendrives, onde a própria estrutura física do pendrive impede que ele seja invadido. O importante é saber que a estrutura básica do Bitcoin, ela não pode ser hackeada por nenhum meio que nós possamos imaginar hoje em dia. Mesmo que você pegasse todo o poder computacional de todos os computadores do mundo, isso não seria nem 1/1000º do necessário. Uma outra grande vantagem do Bitcoin é que ele pode ser transferido com muita facilidade para qualquer lugar do mundo. É só você transferir de uma conta para outra conta e você não precisa pagar nenhuma taxa. Hoje em dia, para você transferir dinheiro de um país para o outro, você precisa pagar uma taxa absurda, enquanto que para você transferir Bitcoin, a taxa é 0 ou quase 0. Nesse dia que eu estou gravando, o Bitcoin está valendo aproximadamente $1.100. Ele tem subido muito, o valor dele se multiplicou por 4 nos últimos 2 anos, e ele tem sido uma boa forma de guardar o seu dinheiro sem que ele seja sugado pela inflação e de transferir seu dinheiro para qualquer lugar do mundo sem pagar taxas. Se acontecer uma grande crise econômica, muito provavelmente o Bitcoin vai ser mais importante do que ele é hoje, porque você vai precisar se proteger das consequências dessa crise, das medidas que o Estado e que os bancos centrais vão tomar, que podem ser altamente destrutivas para o valor do dinheiro, e por isso muita gente compra Bitcoin e simplesmente guarda porque acredita que o valor dele vai aumentar muito no futuro. Se você quiser comprar Bitcoin, eu coloquei um site na descrição onde você pode facilmente comprar Bitcoin. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários para que eu possa responder nos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.